Opa! Colchete! E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a questão de erros. Como que você consegue utilizar os seus erros para crescer na carreira e também para construir um caminho ali mais assertivo. Então a primeira coisa que você precisa de entender é que para consolidar um conhecimento você vai precisar de errar e errar muito. Por quê? Porque você vai compilar o código, vai dar erro. Você vai aplicar um conceito, talvez esse conceito não seja aplicado da melhor maneira. Então, a melhor maneira de você aprender vai ser errando, só que você tem que tomar cuidado e analisar as maneiras que você pode mitigar o seu risco. Porque quando a gente está falando, por exemplo, de programação blockchain, um erro ele pode ser muito danoso. Ele pode destruir um negócio, ele pode custar bilhões de dólares, como por exemplo o erro que teve nas breeds, que foram hackeadas, erro que tiveram em protocolos que foram hackeados, e erros, por exemplo, um erro que tinha num software de uma empresa, eu não vou me recordar de nomes, tá? Mas isso existe, uma empresa de radiografia que tinha um software que na hora que ele ia se reajustar, naquele período ele perdia a precisão do quanto de radiação que vai ser aplicado na pessoa. Então, isso acabou tirando algumas vidas e deixando algumas pessoas sequeladas, como se tivesse sofrendo uma radiação gigantesca. Então, qual que é o ponto aqui? Você pode errar, você vai errar, mas fique atento para não repetir o mesmo erro e para, se você for errar, principalmente em produção, estar atento aos possíveis maneiras de mitigar esse erro. Então, você não vai saber quando você vai errar e nem vai saber no que vai errar. Mas se você tiver maneiras de mitigar esse erro, você vai conseguir meio que garantir que esse erro cause o menor dano possível. E, se possível, não causar nenhum dano. Então, todo código pode ter bugs, todo código você nunca vai conseguir fazer uma validação de 100% dele, mas é importante ter testes unitários, testes manuais, testes de tudo quanto é jeito, para você garantir o maior nível de qualidade possível. Então, os erros, eles servem para a gente olhar, entender e ver como que a gente pode melhorar. Então, por exemplo, como que a gente faz para nunca mais cometer o mesmo erro no código? Primeira coisa é, simule o erro e traduza esse erro para uma rotina automatizada que vai o testar. Então, o que isso significa? Por exemplo, o teste unitário. Tem um erro em um determinado código. Você replica o cenário desse erro, escreve ele no código e toda vez que você escrever um código antes de subir, você vai rodar aqueles testes unitários e vai ver, putz, esse erro não acontece mais. Então, essa é a importância de você replicar os seus erros em ambientes controlados para evitar deles irem para produção. Então, o que fica de lição desse vídeo de hoje é: use os seus erros para construir e não repeti-los nunca mais.